aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 até o 3. Eu quase fui tentado a falar carta de Paulo aos Hebreus. Carta aos Hebreus, não me pergunte quem é o autor da carta. Eu não estava lá para saber, mas provavelmente não é Paulo. A tradição inicialmente atribuiu a Paulo, mas quem lê as 13 cartas do apóstolo Paulo com base no original grego, vê que o grego desse escritor é muito mais refinado. Se Paulo era um homem altamente intelectual, competente, imagine só a capacidade deste autor. Certamente não é Paulo, mas não vou especular, tipo alguns, Barnabé, outros Apolo, Clemente de Alexandria, sinceramente não sei, mas sei de uma coisa, a carta é inspirada por Deus e a gente sabe isto por experiência própria. Todo mundo que já leu esta carta pode atestar o que eu estou dizendo. É algo da parte de Deus, porque fala profundamente e cala em nosso coração essa palavra bendita. Diz assim, Hebreus 6, versículo 1 até o 3. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Que Deus, portanto, utilize essa porção de sua palavra para a nossa instrução espiritual, que nós possamos realmente ser alimentados pela sua palavra nesta noite. Prezados irmãos, prezados ouvintes da palavra de Deus, com base nesse texto lido, texto pequeno, é verdade, eu quero falar sobre a necessidade do crente se desenvolver, de progredir, de avançar. Eu tenho este tema em mente. Mas para que a gente possa compreender um pouco esta carta, eu quero dar algumas informações importantes, somente para a compreensão devida. Quando a gente pega uma porção, que eu vou chamar de seção, ela inicia lá no capítulo 5, versículo 11, vai até o capítulo 6, versículo 20. É uma seção, é um recorte maior que nós temos dentro desta carta. E nesta seção, qual é a ênfase? A mesma do tema, progresso espiritual. Vamos por parte. Dentro dessa seção que eu mencionei, nós temos 3 tópicos ou temas. O primeiro, capítulo 5, versículo 11 até o 14, que fala sobre sinais da imaturidade espiritual. O segundo tópico, que é um convite à maturidade espiritual, do capítulo 6, versículo 1 até o 12. Nós vamos trabalhar apenas os 3 primeiros versículos deste capítulo 6. E, por fim, lá encerrando a sessão, no último tópico, vai apresentar o autor da carta a base para a segurança espiritual, que vai ser, portanto, do versículo 13 do capítulo 6 até o versículo 20. Então, a gente tem uma sessão que fala sobre essa ênfase, o progresso espiritual. Mas para que nós venhamos nos situar, é necessário compreender pelo menos um dos tópicos que foram mencionados. Me refiro ao capítulo 5, versículo 11 até o 14. Havia, meus irmãos, sinais de imaturidade espiritual da parte dos crentes. Eram crentes da antiga, eram crentes já há muito tempo, tempo suficiente deles serem mestres. Porém, eles agiam feito criancinhas, literalmente bebês na fé. Aí o autor, melhor dizendo, tem que me policiar. O autor, ele começa a falar sobre alguns sinais que ele menciona no versículo 11,
numa referência à apatia em relação à palavra de Deus. Versículo 11 fala: sobre isto temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. A ideia aqui é que eles eram incapazes de ouvir a palavra de Deus por conta dessa apatia espiritual em relação à sua palavra, a palavra de Deus. Era um misto, uma fusão de apatia com preguiça espiritual. E a apatia e a preguiça impedia os crentes de se desenvolverem na fé cristã. Primeiro, esses crentes se desviavam da palavra de Deus. A gente tem essa informação do autor no capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 4. E depois havia um outro elemento agravante, a dúvida. Primeiro era o desvio da palavra, depois a dúvida da palavra. A gente vai observar isso no capítulo 3, capítulo 4, e a gente vai ter como resultado dessa apatia, dessa preguiça que impedia o desenvolvimento desses cristãos, o quê? Eles se tornavam tardios em ouvir, ou seja, incapazes de ouvir a palavra de Deus, incapazes de receber em seu coração e com alegria, por sua vez, e incapazes de agir de acordo com a mesma. Tudo isto por conta dessa apatia. Isso é possível que aconteça na vida de pessoas, por exemplo, que domingo após domingo, na escola bíblica dominical, acha que a EBD está enfadonha. Quando está diante do púlpito, ouvindo pregadores, não apenas este que vos fala, mas muitos outros pregadores, e ele acha que a pregação está enfadonha. Na verdade, é a própria pessoa que está agindo com antipatia em relação à pregação e ao ensino da palavra de Deus. A pessoa está apática, a pessoa está nessa condição que indica um sinal de imaturidade espiritual. Neste caso que eu mencionei, o sentido de estar apático é por conta dele mesmo, não de outros. Mas também tem a incapacidade de compartilhar. No versículo 12, capítulo 5, porque devendo ser já semestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, diz a palavra do Senhor. Ou seja, aqueles homens salvos há muito tempo, tempo suficiente para serem mestres, eles não conseguiam compartilhar a verdade divina aos outros. Eles estavam passando por uma segunda infância, porque eles continuavam nos seus rudimentos, naquelas doutrinas básicas, as quais depois o autor vai alistar pelo menos 6 delas. Mas, como sinal ainda de imaturidade, nós temos uma outra expressão no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, ou seja, eles eram ineptos no manejo da palavra, porque a lógica é o seguinte: ao crescer, a pessoa vai aprender a usar e a praticar, internalizar a palavra de Deus na sua própria vida, na vida diária. Mas estas pessoas aqui não conseguiam manejar adequadamente a palavra de Deus. Por conta de quê? Uma característica das crianças é a falta de discernimento. A criança, por exemplo, pega qualquer objeto e leva à boca. Qualquer objeto, qualquer coisa que está na frente, ela vai lá e vai levar até a boca. Crente dessa natureza, da mesma forma como nós temos escutado aqui o autor nesta carta, indica que eram pessoas que ouviam uma pregação, por exemplo, e não conseguia discernir se aquilo que estava sendo pregado ou anunciado era realmente de Deus ou não. Não tinham o quê? Discernimento espiritual. Um bebê coloca qualquer coisa na boca. Da mesma forma, um cristão imaturo, isto é, que não tem maturidade espiritual, ele vai ouvir qualquer pregador na televisão, no rádio, através das redes sociais, e ele não vai ser capaz de determinar se o pregador foi fiel às Escrituras ou não, porque ele não tem discernimento espiritual.
Agora, nós temos um convite à maturidade, capítulo 6, versículo 1 até o 3, e a gente vai ver, então, essa necessidade do progresso, conforme o tema já mencionado anteriormente. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele estava seguro da necessidade das pessoas desenvolverem na sua fé cristã. Nenhum mestre ou nenhum professor vai chegar a parte alguma, se tiver alunos, e todas as vezes começar a ensinar o básico e voltar a repetir as mesmas coisas. Não sai do lugar. Seria como dar voltas aqui, mas não sai do lugar. Vai lá, volta, ensina as mesmas coisas. E o autor aqui concebe a mesma coisa. É impossível alguém que já teve o fundamento ficar na mesma coisa o tempo inteiro e alcançar o desenvolvimento cristão. É preciso de algo mais. Quando falo algo mais, não estou sugerindo, em hipótese alguma, que os ouvintes venham se matricular num curso livre de teologia, tampouco um curso credenciado pelo MEC, também na mesma área. Não é nada disto. Eu estou me referindo à Bíblia como palavra de Deus. Não tem nada a ver em relação aos cursos que hoje são oferecidos às nossas igrejas, quando não a toda a sociedade, porque toda pessoa que desejar pode fazer teologia, sim. É um direito que eles têm. Mas aqui nós estamos falando de Bíblia. E essas pessoas estavam agindo como crianças na fé. Eram bebês espirituais. Pitágoras, que é um filósofo, ele é mais conhecido pela matemática, filósofo e matemática, ele era matemático, ele fala o seguinte, que há dois tipos de estudantes. Um que ele chamou de principiantes ou iniciantes, e o outro, que era um outro nível, um outro naipe, que era pessoas, estudantes maduros. O que a gente aprende com o autor aos Hebreus? O que o autor quer expressar em relação à maturidade cristã? Duas coisas eu inicio. A primeira coisa é algo a ver com a mente. Essa mente. Nós temos que fazer o bom uso dessa mente. A gente tem que ter uma mente reverente e usá-la da melhor forma possível para engrandecer, enaltecer o Senhor, e usar essa mente, que deve ser pensante, parte desse princípio, da melhor forma possível. O que o autor tem em mente, em relação à mente, é que à medida que a pessoa cresce com a idade, ela deveria fazer o quê? Deveria pensar por si mesmo. Pensar por si mesmo. Não é agir feito papagaio, repetindo o que a gente ouve, mas, como um bom pensador, tem que pensar a partir das Escrituras. E você lê as Escrituras, compreende a Escritura e você começa a construir teologia prática para a sua própria vida, porque você aplica, primeiramente, não aos outros, mas a si mesmo. A gente está falando de uma forma coerente. Não é pregar para os outros, ter algo a dizer para os outros, mas a começar por você. O que o autor está dizendo, em outras palavras, é que as pessoas deveriam ser capazes de expressar melhor quem crê que é Jesus. A pessoa precisa ter um entendimento mais profundo, e não apenas dos atos de Jesus, acerca das obras de Cristo, por exemplo, mas também o significado da fé cristã. E como é que a gente vai explicar esse significado da fé cristã? Pensando. Sem fazer o uso da mente, não tem como realmente chegar a um pensamento próprio, mas pautado em quê? Na palavra de Deus. Você não é um livre pensador, você é um pensador cativo às Escrituras Sagradas. A segunda coisa é que o autor tinha em mente, não se refere mais à mente, mas se refere à vida. É algo que tem a ver com a vida humana, embora a mente está relacionada à vida. Mas enquanto a pessoa cresce, espiritualmente, vai se desenvolvendo, ela deveria o quê? Refletir, no sentido de espelhar, exibir a pessoa de Cristo cada vez mais e mais.
Mas os crentes imaturos não refletem Cristo Jesus. Pelo contrário, só mostra as suas deficiências, as suas debilidades, as suas fraquezas. E não me refiro aqui a limitações humanas, porque todos nós somos seres humanos finitos. Mas fica patente a carnalidade dessas pessoas, porque crente imaturo automaticamente é um crente carnal. A gente entende a partir dos escritos e de toda essa carta que a pessoa deve irromper na sua vida de uma forma serene. A gente está falando em serenidade no meio evangélico, no meio cristão. Enquanto algumas pessoas só querem ver o ciclo pegar fogo, o autor aqui, ele promove, ele deseja serenidade no meio daquelas pessoas que já estão há um bom tempo no meio evangélico ou no meio cristão. Além de serenidade, também nobreza. Uma nobreza nova, por conta de quê? Nós temos no versículo 2, primeiro, dois elementos, arrependimento e fé. Podem fitar os olhos no texto bíblico, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Esses dois primeiros elementos se referem a quê? Ao início da vida espiritual. Mas são 6 elementos, e nós temos todos os 6. Temos mais 2, por exemplo, logo no início, no versículo 2, batismos e imposição de mãos. Tanto a imposição de mãos quanto os batismos está referindo à vida da pessoa em relação à congregação local. E já os outros 2 elementos, no mesmo versículo 2, na parte final, se refere ao quê? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ou seja, se referem-se ao futuro, não mais ao presente. O que o autor está propondo é que as pessoas precisam dessas bases, desses elementos, mas apenas como fundamento. Não é jamais construir alicerce em cima de alicerce. Alguns de vocês são construtores. É absurdo, inconcebível alguém construir um alicerce e, ao invés de construir um edifício, uma casa, a partir do alicerce, daquela fundação, construir um segundo alicerce. E tem gente que fica assim a vida inteira, construindo alicerce em cima de alicerce. Fundamento em cima de fundamento, quando já deveria ser o quê? Mestres, no sentido de serem desenvolvidos, de ter um progresso na vida cristã. Experimentar, por exemplo, através de um arrependimento, algo novo, porque o cristão começa com uma nova atitude para com Deus. Quando me refiro aqui a arrependimento, é uma nova atitude para com Deus, é uma nova atitude para com as pessoas, é uma nova atitude para com a vida, mas também é uma nova atitude para consigo mesmo, para o eu. Quando a gente pensa aqui na fé, a fé tem que colocar esse olhar em Deus. O essencial da vida cristã é olhar a Deus e não aos homens. Mas muitas das vezes as pessoas olham mais para os homens, esperando, sabe o quê? A aprovação dos homens. Elas não estão olhando para Deus. O foco dela são os homens. Será que eu estou sendo aprovado pelos homens? O nosso veredito, independente que venha de uma parte ou de outra dos homens, pouco importa. O mais importante é o veredito divino. E por isso a gente precisa olhar para Deus e não para os homens, buscando assim a aprovação somente da parte de Deus. Quando fala a questão aqui de batismo, nós não vamos tratar os detalhes desses 6 elementos. Eu penso que cada um deles daria pelo menos um esboço ou um sermão, seria aqui pelo menos 6 sermões. Eu não tenho tempo e também não é proposta. Mas quando você passa pelo batismo, você experimenta o que realmente significa o batismo. Porque a nossa fé, o nosso batismo, essa identificação, foi construída em cima de um fundamento da fé cristã. Então, esse ato batismal, que é simbolizado naquele momento, vai fazer com que venha
ter uma construção da fé plena em Deus, cuja base é aquilo que você já aprendeu na própria palavra de Deus. Em relação à questão da imposição de mãos, há pelo menos três formas que é apresentada a imposição de mãos. Mas eu quero aqui apenas mencionar a imposição de mãos como um princípio ou como um compartilhamento simbólico das bênçãos de Deus. Eu estou me reportando à pessoa de Jesus. Em Lucas 24, versículo 50, Jesus chega diante dos seus discípulos e ele estende suas mãos, no sentido de que, naquele ato, ele estava compartilhando as bênçãos divinas aos seus seguidores. Então, eu estou pensando aqui nessa transferência de bênção, mas como uma atitude simbólica. Agora, a gente precisa entender o seguinte: a imposição de mãos, o resultado, o efeito, não é porque é feito por um pastor. Nos dias atuais, tem até apóstolos. Mas não é por conta do cargo, da força do cargo, do título. A imposição de mãos, o efeito ou o resultado deve estar atrelado e vai depender, sabe de quê? Do caráter cristão. Se a pessoa que está impondo as mãos tem uma proximidade com Deus, tem a ver com vida verdadeira, vida em Deus, e não necessariamente uma encenação, um teatro. Vamos impor as mãos sobre as pessoas para abençoá-las. Como nós vamos, ainda que simbolicamente nessa atitude, impor as mãos para abençoá-las quando nós não estamos sendo bênçãos na nossa própria família, no nosso próprio trabalho, ou em meio aos círculos de relacionamentos. Mas aqui o autor vai tratar algumas questões e vai além disto, porque ele vai citar mais dois elementos básicos da fé, que é batismos, imposição, ressurreição dos mortos, porque o princípio, e desde o princípio do cristianismo, a religião cristã tem a ver com vida eterna. Fala sobre dois mundos, esse plano terreno, físico, material, mas também um mundo, um plano espiritual, celestial, que a durabilidade é muito maior, infinitamente maior, porque fala sobre a eternidade inteira com Deus ou sem Deus. Já o último elemento fala sobre o juízo eterno, porque desde o início há um princípio da religião, uma referência ao cristianismo, que é uma religião de juízo. É uma religião de juízo. Deus vai julgar. E todas as pessoas um dia vão estar face a face com Deus e vai prestar conta com o Senhor. Aí o autor ele começa a falar sobre essas bases, esses elementos. E alguém vai perguntar, mas como é que a gente vai ter essa capacidade de progredir nessa maturidade, nesse desenvolvimento da fé cristã? Bom, eu quero ajudá-los. Primeiro você precisa, meu prezado ouvinte, sujeitar-se a Deus. Isto mesmo. Não estou falando se submeter a homens. Sujeitar-se a Deus, que é equivalente a receber a palavra de Deus colocando em prática. É isso. Parece simples? Claro que não é. Mas é possível. É muito melhor do que ficar a vida inteira, anos e anos na igreja, sempre com os mesmos princípios básicos, elementares, porque não é isso que Deus deseja, não é isso que o autor intencionou, pelo contrário, ele mostrou que é necessário realmente que a gente venha viver a nossa vida aqui, uma vida sempre de olho em Deus, em agradar ao Senhor e não aos homens. Eu já disse aqui que uma casa precisa de ter o quê? Um alicerce, porque se ela não tiver um alicerce, ela vai ser abalável, ela não vai ser segura, não é verdade? É isso mesmo, não vai ter segurança alguma. Agora, alicerce não é casa. Vida cristã tem um fundamento, doutrinas básicas, elementares, mas por si só não implica em maturidade cristã. Precisa o quê? Desenvolver-se.
desenvolver-se dependendo de Deus, submetendo-se, portanto, à palavra do Senhor. Muitas vezes, meus prezados irmãos, nós dependemos, ou quando não, despendemos tanta energia, tanta atenção com esses princípios elementares, alguns destes descritos sucintamente, que nós deixamos muito a desejar por causa de quê? Porque agimos como um construtor que repete o alicerce em cima do alicerce e nunca vai além, nunca tem uma casa, nunca tem uma edificação de vida, vida verdadeira, vida em Deus, vida calcada e fundamentada na palavra e desenvolvendo-se a partir da mesma. Com isto, eu não quero dizer que nós precisamos abandonar completamente as bases das doutrinas cristãs, as doutrinas elementares. Não estou dizendo isso, porque a gente precisa delas para se edificar, mas não construindo alicerce em cima de alicerce. Esses 6 elementos aqui têm uma relação tanto com a religião judaica quanto com a religião cristã. Não vou, como eu disse, tratar esses detalhes, mas o que a gente pode conceber é o seguinte: as crenças e práticas judaicas existentes, elas foram o quê? Foram usadas como fundamentos para se expressar as verdades cristãs. É isso que a gente aprende à luz da palavra de Deus. Agora algumas aplicações e a gente então finaliza essa mensagem. Nós sabemos que cada uma das doutrinas bíblicas, pelo menos as citadas aqui, são 6, são básicas para a fé cristã. A gente precisa fazer o quê? Assimilar as doutrinas. Mas lembre-se de que a intenção do autor aos Hebreus, a intenção final, não é fazer com que a gente fique nesse fundamento, construindo alicerce em cima de alicerce. Eu não estou aqui propondo, em hipótese nenhuma, um debate teológico. Aliás, permita-me uma colocação. Na década de 90, quando eu era mais jovem, eu adorava, apreciava os debates em algumas emissoras evangélicas. Confesso que eu gostava até de ver o circo pegar fogo. Cada um esbravejava de um lado, esbravejava de outro, mas uma constatação, as pessoas saíam da mesma forma, ninguém mudava de opinião. Entrava com a mesma opinião, ninguém mudava nada, e as pessoas ficavam ali aplaudindo, ver quem que teve uma performance melhor do que o outro, vou dizer, debatedor, nem orador. Gente, eu disse que quando eu era mais jovem, mas depois que cheguei à idade mais adulta, deixei essas coisas de lado. Eu não estudo a Bíblia para debater biblicamente ou teologicamente. Eu não vou à Bíblia para examiná-la, porque eu tenho a certeza plena de que eu sou examinado todo santo dia quando eu abro a Bíblia. Eu não examino a Bíblia, é ela que me examina. Eu não vou visando debater, ganhar alguém num debate ou numa argumentação, porque eu vou acabar perdendo um amigo, um colega. Não faça tal coisa. Querer prevalecer o seu ponto de vista, arrasar com seus argumentos quem está ali como seu interlocutor, porque você vai perder a oportunidade de tê-lo muitas outras vezes ao seu lado, de repente para compartilhar sua fé, para então também ter a oportunidade de mostrar biblicamente aquilo que Deus já revelou. Então eu penso que o debate teológico, nos moldes que eu mencionei, desvia da intenção de Deus para a nossa vida. Então eu estudo para aprender, eu estudo para assimilar tanto as doutrinas básicas, mas eu não posso cair no erro de ficar a vida inteira nas mesmas doutrinas. A partir desse alicerce eu tenho que construir uma casa, a casa da minha vida, uma vida que deve estar alicerçada assim na palavra de Deus, mas sempre enaltecendo a pessoa de Deus e compreendendo cada vez mais e mais o Senhor. Esses crentes aqui, não digo vocês que estão me ouvindo no século 21, mas esses crentes que o autor se dirige, eles estavam demorando demais. Eles estavam demorando, estavam marcando o passo.
Eles estavam demorando nas doutrinas básicas e eles estavam recusando a progredir para a maturidade de discípulos maduros. Porque quando menciona aqui deixando os rudimentos, a ideia aqui na língua original é deixando-os de uma vez por todas, de imediato. Não é para viver a vida inteira no jardim de infância. Não é para viver uma segunda, terceira ou quarta infância. É para chegar a ser perfeito no sentido de maduro, ter maturidade espiritual. A gente precisa ser maduros espiritualmente. E quando eu penso aqui em maturidade espiritual, eu penso e tenho certeza de que se a gente colocar todas as nossas atividades religiosas e se não houver maturidade cristã, não vai atrair as pessoas de fora. Vai haver um monte de atividades religiosas feitas em nome de Deus, porém não vai atrair as pessoas, não vai exercer uma espécie de magnetismo. Agora, se as pessoas de fora veem com seus olhos pessoas maduras, trabalhando na igreja de Deus, com suas atividades religiosas, mas fazendo tudo buscando, prosseguindo a perfeição, a essa maturidade cristã, estas pessoas serão grandemente atraídas pelo modo de viver, pelo desenvolvimento a qual estes crentes já chegaram, por conta de que o Senhor está ajudando a desenvolver espiritualmente, porque não vai agir mais como bebês espirituais. Então, a gente precisa entender que, para trabalhar de uma forma vigorosa na obra do Senhor, a gente precisa do quê? De maturidade. Maturidade. Não é fazer atividade por fazer, é fazer sendo maduros, desenvolvendo cada vez mais e mais. Aqui na Terra não tem limite, a gente vai além, sempre construindo o quê? Alicerce? Não. Uma casa, um edifício, a começar pela casa da nossa própria vida. Agora, nós temos o direito, ou a gente vai, como ouvinte, nesse presente século, escolher o leite espiritual, e vamos ter o leite como nosso único sustento, ou a gente vai buscar o quê? Aquilo que Deus intenciona, aquilo que Ele deseja, a maturidade. Aqui está transcrito como a perfeição, é buscar a perfeição, buscar se desenvolver, buscar o progresso espiritual. É isso que Deus quer da gente. Repito, não há menosprezo com as verdades básicas, porque isto é fundamento. Não há menosprezo. Agora, ficar nisto é incorrer em erro grosseiro, é não compreender aquilo que Deus deseja de cada um de nós. E quando fala em perfeição, prometi que ia finalizar, eu vou cumprir, perfeição no sentido de ser maduro, de ter maturidade espiritual. É um estado avançado de conhecimento de quem Deus é crescimento na graça de Jesus, no relacionamento com a própria pessoa bendita de Cristo Jesus, é um crescimento na piedade, sendo uma pessoa realmente reverente, piedosa, que age com misericórdia, e tendo estas doutrinas como fundamentos, doutrinas elementares, sim, mas a partir dessas doutrinas, ter partindo e tendo desdobramento de doutrinas mais elevadas, mas que estão reveladas nas Escrituras Sagradas. Aí a pessoa vai se tornando cada vez o quê? Mais santa, porque ser santo é o seu dever, é um dever que deve ser alcançado. Então, quando a gente fala em progresso espiritual, que vai fazer o uso também da mente, é cada vez mais se tornar semelhante a Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Porque eu tenho certeza que nenhum homem vai realizar muito se ele não almejar alto. Nenhum homem. Para você almejar algo alto, você tem que realizar muito. E você tem que desenvolver, tem que se aperfeiçoar. Nesse sentido, quando fala aqui, lançando de novo fundamento, e antes disso, prossigamos, a ideia é lançar-se na torrente do eterno propósito de Deus. Você tem que se lançar nos propósitos de Deus, porque Ele não nos quer como bebês na fé.
Nós não podemos aqui nos sentir seguros e vamos ter uma grande ideia, vamos nos acampar aqui, vamos acampar em volta de rudimentos, de doutrinas básicas. Não é isso que o autor está dizendo, não é isto o propósito de Deus, é construir o quê? O edifício, a casa, e a partir de quê? Do fundamento. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Eu já disse aqui que eu fui criado, pelo menos na minha adolescência, na região de praia, de lagoa, e que coisa boa era quando eu mergulhava em canal, e a gente mergulhava como adolescente, pegava marisco, em outros locais pegava camarão, peixes, tainha, taiota e outras coisas mais, mas coisa boa era quando a gente mergulhava, e naquela época eu não tinha óculos de mergulho, eu abria os olhos assim mesmo, e via aquela beleza no fundo da lagoa, quando não na praia, ali em Cabo Frio, quando não Arraial do Cabo, Búzios, que também frequentava na minha adolescência, e a gente via coisas maravilhosas, coisas belíssimas. O que o autor está propondo aqui é que a gente faça uma imersão, literalmente, num curso de teologia, ainda não. Fazer uma imersão na palavra de Deus. Aí, quando a gente abre os olhos, por mais que os olhos estejam vermelhos, por conta do sal, quando não permanecer um pouco mais tempo abaixo da superfície, beber um pouco de água, sentir o gosto da água salgada, que coisa boa, mas você vai ter história para contar, mas não é história apenas, não é fatos, é experiência, é vivência, você vai aprimorar cada vez mais e mais. Onde? Na palavra de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe ricamente através de sua palavra e que qualquer palavra humana caia por terra. Somente a dele permaneça em nossos corações. Amém.